Para que o edifício tenha a sua vida útil de projeto, então nasceu lá no projeto e vai até lá depois da entrega, anos e anos e anos depois da entrega, para que isso daí seja atingido, são necessários alguns percalços, alguns itens devem ser observados, né? Então, dentre esses itens, o atendimento aos requisitos e às normas aplicáveis, o estágio de conhecimento técnico naquele momento do projeto e da execução da obra. Mas também, né, na vida útil de projeto, porque está lá no papel lá atrás, existe a suposição de atendimento, a periodicidade e a regulamentamente sendo feitas as manutenções do edifício, conforme o quê? Conforme o manual de uso, operação e manutenção do edifício, né? Dentre a nossa incorporação imobiliária, onde que está enquadrado, né? Nós temos todas as fases de pré-construção, nós temos a fase de incorporação, em que temos as documentações, lançamento, vendas, construção, todo aquele ciclo até fazer a entrega das chaves para o proprietário. Aí que entra o uso, operação e manutenção da edificação. Entra a passagem de bastão, né, da construtora para o síndico e para os usuários. Aí, nesse momento, aqueles que adquiriram ou os gestores devem fazer, né, a observação de como está o funcionamento daquela edificação, como estão os sistemas. Aí é outro ponto que o engenheiro pode atuar, o arquiteto pode atuar na engenharia para condomínios. Olha que interessante. Então, nós temos esses caminhos, né? Eu tenho esse caminho aí que sai do pós-construção, eu posso auxiliar aquele que comprou, ou o síndico, o administrador, a receber esse edifício, a receber aquele apartamento, né, com a virada, a passagem de bastão, né? E depois eu tenho lá condições de auxiliá-lo periodicamente nas suas rotinas do uso, operação e manutenção, certo? E, né, como que isso daí pode se iniciar, né? Como que é o primeiro caminho, né? Como que isso daí pode acontecer? Vamos pensar, né? Tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho da unidade habitacional e eu tenho o caminho das áreas comuns, tá? O das unidades, eu tenho um caminho que muitos aí conhecem, tem um parente que comprou um apartamento, ou até mesmo vocês aí compraram um apartamento, certo? E, né, o que que está incluso nesse caminho, né? Eu tenho a vistoria de recebimento do apartamento. O apartamento normalmente vai fazer uma pequena reforma, uma reforma de grande monta, mas vai ter uma pequena reforma, vai precisar do auxílio de um engenheiro para fazer aquela reforma. E existe uma documentação que chama-se plano de reforma, que tem uma norma para isso também, que os síndicos estão observando, estão usando, né? Depois disso, dessa observação do plano de reforma, dessa formalização, existe a reforma propriamente dita, que alguns engenheiros participam, fazem a gestão da reforma, lucram com a obra, lucram com a gestão, e tudo bem. Aí, depois disso, ele vai ver naquele apartamento, talvez lá na frente, em alguns anos, pode ser que apareça alguma manutenção, uma outra reforma. Pode ser, né? Então, o caminho, ele existe, tem lucro, existe atividade de engenharia, mas ele é finito. A recorrência posterior é relativamente baixa, tá? Então, eu tenho uma recorrência baixa e, basicamente, quando eu entrego o apartamento ou quando alguém compra um apartamento, vai fazer essa sequência. Então, comprou um apartamento até mesmo usado, né, ele vai fazer uma vistoria para receber, mas normalmente é uma vistoria se o apartamento é usado apenas para constatação, para tentar uma negociação de valores, tá? Mas
Depois disso, ele vai seguir o mesmo caminho e pode ser que lá na frente surja mais alguma coisa. Agora, pensando nas áreas comuns, pensando no edifício como um todo, eu tenho um caminho um pouquinho mais longo, tá? Eu tenho uma escadinha ali que no desenho, no gráfico, é um ponto a mais, mas ele tem uma recorrência, né? Então, eu tenho aqui a vistoria de recebimento do edifício, que conta com engenharia elétrica, arquitetura, acessibilidade, corpo de bombeiros, fachadas, pode usar drone, você tem a questão de verificação de trincas estruturais, questão de documentação, você tem diversas oportunidades ali. Depois, né, eu tenho também vistorias periódicas de manutenção e também de garantia. Então, o edifício tem uma garantia construtiva, que a incorporadora, a construtora, mantém por 5 anos e, conforme sistema e instalação, as garantias vão mudando. 1 ano e meio, 2, 3 anos, e por aí vai, até chegar em 5 anos. Então, você pode fazer inspeções, vistorias específicas a cada ano, a cada parcela de tempo, para auxiliá-lo no quê? Nas manutenções, no registro do que ele está fazendo, para você não cair naquele ponto da norma de desempenho que fala que para atingir a vida útil de projeto existe a suposição do atendimento à periodicidade e às especificações de manutenção, e você faz efetivamente, registra e mostra que existe, certo? Daí, você vai, tá, para a efetividade sai da suposição. Você está prestando serviço de documentação e consultoria técnica de manutenção para o condomínio. Além disso, naquilo que, porventura, esteja na garantia construtiva, conforme o manual do proprietário, você auxilia o síndico em registrar e apontar essas manutenções para a construtora incorporadora, de modo que o síndico, ao apontar isso para a construtora, ele tem um benefício duplo. Qual é? O síndico reduz custos de manutenção por algo que está na garantia, e a construtora, por sua vez, ao receber esses chamados, ela retroalimenta ali na parte da qualidade e assistência técnica os seus índices e melhora as suas obras. Então, é um trabalho aí que visa ajudar todo o ciclo, desde o síndico até a construtora, de uma forma indireta, ela vai receber ali benefícios caso ela tenha um sistema de gestão, mas ela pode fazer uso. Depois disso, nós temos inspeções prediais relacionadas a diversos sistemas, instalações e componentes da edificação. Eu tenho também suporte na contratação de obras e reformas das áreas comuns. Por quê? Porque eu posso fazer inspeções prediais, ajudar o síndico naquilo que tem de deficiência, necessidade de manutenção corretiva e ajudá-lo a fazer contratação, mostrando escopo, organizando orçamentos, organizando documentação, mostrando prós, né, e contras de cada tipologia de contratação, de cada tipologia de fornecedor, certo? De modo que ele fica mais confortável e saiba os riscos relacionados àquelas contratações. Também, além disso, nós temos ali o acompanhamento de obras nas áreas comuns, porque você percorreu a inspeção, ajudou ele a contratar e você tem ali um acompanhamento de obras. Olha só, né? Então, eu consigo ter recorrência. O prédio, ele não vai ter apenas uma manutenção, ele vai ter diversas manutenções. Ele tem fachada, tem estruturas, tem diversas opções, tá? E como que isso daqui, né, vai refletir? Você pode ter clientes com vários e vários e vários atendimentos, com vários e vários serviços prestados, tá? Consegue. Você precisa ir atrás, mas você consegue. Vou te provar. Como? Se você for no condomínio conseguir vender para ele uma vistoria indicativa de manutenção corretiva, o que é isso? Fazer um catálogo de todas as manutenções que ele tem lá, de trincas, fissuras, infiltrações, locais que precisam receber pintura, piso quebrado, instalações elétricas com danos,
categorizar isso daí por ordem de prioridade e dizer para ele qual tipo de contratação ele precisa fazer, o tipo de empreiteiro ou manutenção ele pode utilizar, e vender para ele também em conjunto levantamento dos equipamentos que ele tem ali no condomínio. Então, na mesma vistoria, você consegue percorrer o edifício inteiro, olhar quais são os problemas e já registrar quais são os equipamentos que tem em cada local. Bomba, número de série, ventiladores, painéis elétricos, tudo você separa e faz um catálogo, faz um levantamento para ele, para que aquilo ali vire material para ele conseguir contratar a manutenção preventiva. Então, você vai para os dois lados. Uma manutenção corretiva e uma manutenção preventiva. O que ele tem aqui para contratar pelo menos os equipamentos? Sabe quanto que vale um serviço desse aqui? Eu vou falar que eu já vendi alguns desses. O conjunto para um edifício, tá? Custa, né? Eu já vendi por R$ 4.800, os dois juntos. Ah, Alexandre, mas será que vale a pena? Eu gastei 8 horas em campo. Eu vou falar que eu fui 2 vezes nesses edifícios, tá? De manhã, normalmente eu gosto de trabalhar de manhã em campo, depois voltei outra data de manhã também, tá? Então foram 8 horas em campo e depois, aí por volta de uns 3 dias, aí, trabalhando, né, 16 horas picadas, né? Então foram 2 dias inteiros, né, trabalhando na documentação e registro disso, né? Isso daí dá R$ 9.600. Mas não é 10 mil. Tá bom, mas eu gastei 6 dias de trabalho. Fora a prospecção, fora ligar para o síndico, conversar, mostrar que existe esse trabalho, mostrar exemplos do que pode ser feito e os resultados que ele pode ter com isso. Olha o meu sorrisinho aqui, ó. E você com aquele seu amigo ali fazendo Uber, né? Sentiu, né? Ah, mas eu não tenho expertise para fazer isso, não quero. Tá bom, eu tenho aqui, eu sou um cara muito estudado, eu quero fazer de outra forma. Tá bom, vou fazer uma inspeção geral, certo? Então, uma inspeção geral de um edifício em que entra, né, uma verificação de civil, elétrica, hidráulica, estruturas, prevenção e combate a incêndios, tá? Fazendo também o levantamento de escopo e quantitativo dos itens com maior índice de problemas, ou aquele mais impactante para o síndico, que ele vai ter que contratar um empreiteiro, sabe quanto isso daí custa no mercado? Que eu já vendi? R$ 9.600 em um trabalho, que vai chegar até ele contratar o empreiteiro, que depois ele pode te chamar para fazer o acompanhamento das obras. Isso daqui dá aproximadamente umas 16 horas em campo e 32 horas no escritório. Poxa, 6 dias de trabalho. Né? Que coisa. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá bom. Então, eu quero itens específicos. Quero fazer relatórios técnicos pontuais, pequenas coisas, em que eu vou dizer para o síndico que existe o problema, que ele precisa documentar, porque normalmente ele te chama para documentar aquele problema, e você vai dizer para ele um plano de ação. Você precisa fazer um teste, você precisa aprofundar alguns estudos sobre algum caso. Você não está dando para ele a solução técnica, você está mostrando para ele o problema, o que ele precisa fazer para chegar numa resolução, certo? Quanto que custa isso? R$ 2.800 em algo que você vai fazer em 6 horas em campo, meio período ali você vai ficar naquele edifício, olhando, registrando, testa, relata, entrevista, monta ali o seu relatório, né? Em 12 horas no escritório. Então, você fazendo isso daqui 4 vezes, você faz R$ 11.200. 9 dias de trabalho efetivo. Certo? Ok. Não tenho expertise para isso. Quero fazer avaliação de plano de reforma e vistoriar os apartamentos para o síndico. Tá? Normalmente isso daí se faz em pacote. Tá?
você faz a avaliação e faz a vistoria do apartamento para saber se estão fazendo de acordo. Normalmente você faz mais de uma vistoria por dia, mas estou considerando aqui que você está fazendo aqui apenas uma avaliação e uma vistoria por dia, tá? Então, isso daqui dá aproximadamente R$ 650, tá? Por avaliação, mais uma visita, para olhar o apartamento, o que, que ele está fazendo, certo? Se isso daqui dá umas 4 horas em campo, eu estou pensando que você vai fazer uma visita só, coisa que normalmente não acontece, você vai fazer mais de uma visita no dia, tá? Para edifícios que estão em implantação, tá? E para cada vez que você vai avaliar um plano de reforma, você gasta ali meia hora, 40 minutos, depois mais uma hora, mais um pouquinho, totalizando ali umas 2 horas por avaliação, tá? Então, você vai gastar ali 4 horas em campo, 2 em escritório. Se você fizer isso daqui 15 vezes, tá? Você faz R$ 9.750 por mês, tá? Se eu estou colocando aqui que você vai fazer uma por dia, que não é o normal para um prédio que está em implantação, você vai trabalhar 15 dias considerando apenas meio período de trabalho. Então, se você for pensar em hora cheia, são 7 dias e meio de trabalho. Poxa vida, hein? Fez sentido para você? É? Dá para fazer? Dá para fazer.